Olá, pessoal! Eu sou Mariana Gaia, sou psicóloga e hoje dou mais um passo, na verdade, na minha carreira muito especial. O podcast já era um projeto antigo, mas finalmente chegou a hora de executá-lo e eu estou muito feliz. Mas antes de a gente começar, eu queria explicar para vocês a origem do nome, né? Ainda temos tempo, dessa pergunta. Essa pergunta, na verdade, uma cliente minha no final da sessão, sempre naquele finalzinho, os 5 minutos finais, ela sempre perguntava, a gente ainda tem tempo? Que era para soltar aquela bomba, né, nos minutos finais da sessão. E aí, essa pergunta ficou na minha cabeça, assim, por algum tempo, e eu acho que ela é uma pergunta muito retórica, que dá pra gente abordar vários temas dentro da psicologia, sobre a saúde mental, que é, claro, a minha área de atuação. Vamos perguntar se ainda temos tempo de discutir algumas coisas, se ainda temos tempo de intervir em algumas situações da nossa sociedade e vamos ter aqui profissionais incríveis para discutir junto conosco. Para iniciar com chave de ouro o nosso projeto, eu chamei uma grande amiga, gestalt terapeuta, que inclusive há tempos não via, exatamente porque os cursos de vida de cada uma foram para lados diferentes, mas sempre mantendo e nutrindo a admiração e observando a sua coragem para fazer tudo que faz, observando a sua capacidade de dominar e ser referência em tantas coisas. E para conversar sobre angústias contemporâneas, a minha querida amiga Gilvaneide Santos. Que delícia! E aí, Gil, me conte, nos conte, né? Quem você é? Eu espero ser um grãozinho aí disso tudo que você falou, viu, dona Mariana? Mas e você sabe que é. Nossa, que alegria, que delícia de estar aqui, tão feliz com... Ainda temos tempo? Muito feliz. É isso, né, amiga? Gestalt terapeuta, psicóloga, psicoterapeuta, né? Caminhando aí, hoje, dentro de algumas comissões do CRP, comissão de pertencimento étnico, né, dentro do CRP, comissão de direitos humanos também dentro do CRP, e fora outras coisinhas que a gente vai fazendo que você sabe. E eu acho que a gente vai falando isso durante essa nossa conversa. Gratidão, Exatamente. Cara. Eu disse a você, teu convite para mim é uma graduação. Fala sério, eu estou muito feliz e assim, já desejando assim, muito sucesso, viu? Amém. E eu não tenho dúvida disso, né, mulher? Amém. Você tem uma mãozinha, um dedinho de ouro. Oh, meu Deus, amém. Delícia, delícia. É muito gratificante para mim, Gil, dividir essa mesa com você, porque você, além de um profissional que eu admiro muito, é uma pessoa que eu admiro muito, né? E eu acho que hoje em dia nós temos tão pouco tempo, respondendo a pergunta. Sim. Temos estados tão ocupados que pouca gente tem estado disponível para tratar de temas tão importantes, delicados e extremamente necessários como você lida, né? A Gil é referência em diversas comissões do Conselho Regional de Psicologia, mas também de diversas frentes na comunidade, frentes religiosas, enfim. A Gil é uma mulher de referência, né? E eu tenho muito prazer de estar com você, porque desde sempre nós fizemos aqui, só para esclarecer a vocês, nós fizemos a nossa formação em Gestalt terapia, que é a abordagem que a gente segue dentro da psicologia. E desde então, a Gil sempre se mostrou uma figura muito curiosa, né? E muito interessante, nos conduzia nesse sentido da curiosidade, mas também sempre me provocou muita inquietude, né? E uma inquietude necessária para a gente entender os problemas, sobretudo, né? Então, eu queria, Gil, tratar com você desse assunto, porque eu acho que hoje em dia atualmente nós temos tido tantos casos de problemas como distúrbios alimentares, ansiedade, depressão, as tais angústias contemporâneas que a gente pode relacionar, mas que é sempre importante fazer um recorte, que hoje em dia eu escuto muito as pessoas dizendo, nunca se viu tantas pessoas ansiosas, a gente nunca viu tantos problemas, tantos diagnósticos, né? Será que isso é algo da nossa sociedade contemporânea de fato? Ou será que esses problemas sempre estiveram aqui, mas agora, obviamente, com as nossas questões e os nossos problemas aumentados e intensificados, os problemas estão sendo, inclusive, mais notificados, né? Como é que você observa, Gil, essas angústias contemporâneas e, para você, quais são aquelas que mais merecem a nossa atenção? Mariana, primeiro dizer que, assim, essas diversas frentes que você fala que eu caminho, que eu transito e que eu atuo, foram acontecendo como tudo na minha vida, né? Foi chegando de forma muito natural. E tem muita coisa que eu faço que eu não planejei, que eu não disse assim, eu quero fazer isso, eu vou trabalhar com isso. Chegava a demanda para mim e eu falava, se chegou é porque eu devo executar. Algumas vezes eu nem acreditei que era possível, nem que poderia executar, mas fui lá
E aí estamos fazendo algumas coisas. Então, assim, as coisas da minha vida vão acontecendo muito de forma natural. E sobre essas angústias, cara, essa pressa hoje, né? Sempre esteve presente, esteve, mas hoje, nós já falamos isso em algum momento, o imediatismo, o fazer. E eu acho assim que o mais desesperador é o fazer. Tem que fazer, precisa fazer. E isso vai gerando todas essas dores, todos esses sofrimentos, né? Porque a gente, quando entra num movimento de tem que fazer, é preocupante, porque quando você vai ver o porquê que eu tenho que fazer, E qual o propósito tá de errado. fazer E qual o isso, propósito né? de fazer isso? Eu vejo muito movimento por produção, né? A ideia de ser produtivo, de ser uma pessoa produtiva, de ser uma pessoa ativa, muito associada à ideia de ser ocupado e não necessariamente de aquela ocupação que eu tenho faz sentido para minha vida, né? Por que tantos casos notificados de burnout, por exemplo, né? Como é que nós estamos lidando com as ocupações que nós temos? Como é que nós lidamos com os papéis que a gente desenvolve, né? E de fato, qual é o propósito de ocupar esses papéis? Por exemplo, eu vejo todos os papéis que eu vejo você ocupar é muito por questões identitárias. Sim, Por sim. propostas que vieram, inclusive, antes de você, né? E como você disse, se chegaram até mim, é também meu. E acho que isso também, devo dizer aqui, devo fazer esse recorte, é também uma maneira muito gestáltica de ver as coisas. Eu acho que é também fruto da nossa percepção, da nossa abordagem. Sim. Mas de fato, né, eu acho que as pessoas têm refletido muito pouco. E quando se dão conta dos problemas, se percebem de modo muito angustiados, né, muito ansiosos. Essa ansiedade sempre retroalimentada pela maneira como a nossa sociedade tem funcionado, né? Então, me parece que realmente nós estamos no redemoinho. E eu digo a você, particularmente, Mariana, como profissional de psicologia que nós somos, eu paro, tá? Eu paro e reflito. Em dados momentos eu acho que todos nós precisamos fazer isso. Sim, sem exatamente dúvida. Isso. Descobrir qual é o propósito disto que eu estou fazendo. Como eu paro. Porque como são muitas frentes, tem momentos que eu acho assim, estou cansada. E aí? Algumas coisas eu posso parar, não posso parar, devo continuar ou não. Isso é necessário. Isso vai muito, porque como a gente está falando da pressa, a gente vai fazendo, e quando a gente vê, a gente está lá na frente. Só que a gente está lá na frente cheio de angústia. Sim. Cheio de sofrimento. E aí se faz necessário nossa gestalterapia, o nosso aqui e agora. Vamos dar aquela recuadinha, vamos dar aquela parada, vamos chegar para o agora. Mas o parar, eu falei até o recuar, mas não é o recuar de parar, não. Sim. É o vir para o agora, para o aqui e agora, como gestalterapeutas que somos. Vamos ter contato com isso que nós estamos fazendo, né? Sim. E se vale a pena, se a gente deve ou não deve continuar. Isso é sadio de se fazer. Sim. Né? Isso é sadio. Ver o propósito. Porque tem muitas coisas que podem aparecer para mim como já apareceram, e eu fiz isso e vi, não é hora. Não é para mim, não devo fazer, porque iria me adoecer. Algumas coisas já me adoeceram, né? Só que o bom da gente ser, profissionais da saúde mental... O bom da gente minimamente se entender. Né? É isso, já ter aquele insight. Sim. Aqui. Opa, por que eu estou indo tão rápido? Os alertas, né? Eu fico pensando que esses alertas são realmente processos que nos protegem, né? Que nos conduzem a um processo de autoproteção. Mas essa autoproteção, ela só é possível de ser desenvolvida, exatamente como você disse, se a gente tem um mínimo de conhecimento sobre nós mesmos. Se eu não tenho esse conhecimento, se eu não domino as minhas próprias ferramentas, ou se... Principalmente, pior ainda, se eu não desenvolvi essas ferramentas, como é que eu vou poder, né, fazer esse processo e construir um processo de limitação, ou seja, de estabelecimento de limites, né, e dizer, daqui por diante, não dá, né? Hoje eu estava em sessão, hoje eu passei o dia atendendo, e hoje eu estava em sessão
e falava sobre isso com uma cliente minha, e que eu disse, tão importante quanto dar passos satisfatórios e conquistar coisas, é saber também dizer não, e é saber também entender o meu limite. Nem tudo, né? Tudo é possível, mas nem tudo me convém. Gosto muito dessa frase. Precisamos nos respeitar. Exatamente. Não é todo espaço que está vago que merece ser ocupado. Não é toda oportunidade que vai chegar para nós que merece, de fato, que a gente se entregue, né? Por isso é preciso um domínio de si mesmo e uma compreensão do seu projeto de vida, afinal de contas. Estarmos atentos, né? Eu percebo que exatamente a forma como nós temos vivido não nos permite, parece, estabelecer conosco uma conexão de fidelidade. Sim. O quanto nós estamos sendo fiéis com os nossos propósitos e mais do que nossos propósitos a fim de objetividade, de objetivo de vida, não é? Ou seja, daquilo que a gente pretende alcançar. Mas principalmente de quem eu sou. E isso dentro de todas as nossas áreas, de todos os âmbitos de nossas vidas. A gente precisa estar atento para sermos fiéis a nós mesmos, né? A gente se conhecer verdadeiramente e dizer se vale a pena ou não vale a pena. E eu fico muito preocupada com isso dentro da militância. Para mim, que caminho dentro de uma militância negra no Estado, as pessoas cobram muito, mas as pessoas não vão te ajudar na hora da dor. As pessoas não vão compartilhar com você ali as tuas angústias, os teus sofrimentos. Sim. Então, assim, por mais que as pessoas cobrem, é o nosso papel, como você disse, a gente se conhecer minimamente para que a gente coloque, determinar, né? Sim. Determinar coisas, que nós, sendo fiéis. Porque é nosso dever cuidar da gente, cuidar do nosso psique, cuidar da nossa... Sabe, isso para mim é super, hiper, mega importante. Apesar de estar em muitas frentes, como você diz, eu faço questão do parar, do ficar bem, do fazer coisas que me faz bem, que me deixa feliz. Eu paro, eu descanso, eu não faço nada, entende? Então, porque isso é necessário para todos nós. Sim. Tá? E não entrar nessa vibe de que, como a gente milita, ou como a gente é profissional da psicologia, cobram. Ah, você Sim, tem sem dúvida. Você tem que fazer, você tem que produzir. Tem que ser o exemplo, né? Você tem que estar na mídia hoje, isso tem, né? Gente, esse lance eu tenho falado, não vai olhar a história de ninguém, não vai se comparar, não vai fazer isso. Sim. Porque você começa a se cobrar e você Sem vai dúvida. adoecer. Sem você dúvida. vai adoecer. E isso é uma das coisas que nos leva muito aí, a essas angústias contemporâneas que nós estamos Sem dúvida. conversando hoje, porque as ansiedades vão vindo, os medos, os pânicos, a depressão. Então, se autoconhecer. Sim. E você, sem querer, entrou no nosso subtema, nosso próximo subtema, que era exatamente fazer esse recorte dessa exposição midiática excessiva que nós estamos vivendo, né? Esses recortes que as pessoas topam fazer das suas próprias vidas, mas, óbvio, sempre demonstrando as suas melhores versões, sempre demonstrando as suas melhores e maiores facetas, né? Então, com isso, exatamente, essa busca, né, por essa imagem ideal, por esse ideal de perfeição, a gente tem visto, não só tem adoecido, como matado pessoas, né, de diversas formas. Então, eu acho que é muito importante a gente refletir isso, até porque a gente estava conversando aqui antes da gente iniciar a nossa gravação, exatamente sobre isso, né, sobre como existe essa cobrança hoje para uma presença digital, seja você profissional, seja você pessoa, enfim, parece que a gente passou a ter notícias uns dos outros através das redes sociais. Licença, eu não sou contra redes sociais, eu sou super a favor, sou assídua, estou lá, né? Divulgo inclusive meu trabalho através dessas plataformas, mas acho que é preciso estabelecer um limite entre ideal e realidade, é preciso estabelecer uma ideia do que é que eu estou buscando comunicar com aquilo que eu coloco na minha rede social e com que responsabilidade eu tenho tratado aquilo que eu tenho absorvido, né?
Inclusive, um dia desses eu postei uma pesquisa que falava exatamente sobre a influência das pessoas, a influência sofrida de pessoas que consumiam conteúdo produzidos por influenciadores digitais. O perigo que é isso e como isso pode reverberar, né, emocionalmente na vida do sujeito. Então, é muito importante que a gente passe esses filtros. E aí, eu acho que, mais uma vez, a gente chega na calha do conhecimento, do autoconhecimento e da necessidade de verificar em si mesmo o seu envolvimento com essa vida digital. E como isso talvez esteja influenciando o modo como você funciona e, inclusive, a sua autoimagem. Acho que esse é um ponto muito interessante. Porque, claro, quando a gente fala de busca por imagem ideal, a gente fala também, inclusive, em percepções disfuncionais de imagem, né? Como é que você verifica isso, Gil? A gente é muito de ter que... Eu acredito que a gente precisa se preocupar. Eu acho que você falou isso agora há pouco. A gente precisa se preocupar com... A gente é muito exemplo, né? A gente é exemplo. E aí eu fico sempre pensando, quando eu vou fazer alguma coisa, quando eu vou postar alguma coisa, sem trazer peso, tá? Sem trazer agonia para mim. Mas eu penso, que exemplo eu vou estar passando? Sim. Né? Isso é ser cuidadoso com o outro, né? Que exemplo eu estou passando? Quem vai me ouvir? Eu já gravei conteúdo que eu não publiquei. Porque eu fui ouvir, eu falei, vai contribuir com o que é isso aqui? Sim. E fiquei pensando, tá, quem está me ouvindo vai compreender. Nós falamos, né, que a mídia social, a gente faz alguns recortes apenas. Sim. Então, quem está ouvindo, de que forma vai entender isso? Exato. E aí eu tenho coisas que eu já gravei e que não publiquei. Porque eu falei, não, isso não vai ficar muito claro para quem está me vendo na mídia. Porque, como você diz, é adoecedor, né? E quem está do outro lado nem sempre está capacitado naquele momento de ver, ouvir, de filtrar. Entender exatamente isso. De filtrar. Então, assim, é preocupante, como você disse. A gente precisa, mas precisa fazer com responsabilidade. Com muita responsabilidade. Amo. Agora eu estou pegando gosto. Comecei aí gravando umas coisas, estou pegando gosto. Mas sempre com essa preocupação do que é que eu estou falando. Somos profissionais de saúde mental. Exatamente. Precisamos continuar produzindo saúde mental em todos e todas que nos veem, né, e nos escutam. E esse lance de... É muito fake news, né? É muito close, mas você não vê lá atrás. Sim. Exatamente. Só se posta foto bonita, lugar Exato. bonito, o cenário ideal, né? A iluminação ideal. É muito filtro para mim, né? Exato. Então, eu sou muito fidedigna, sabe? No que eu gravo, no que eu publico. Eu sou muito fidedigna, porque eu acho que é um cuidado que nós, como profissionais de saúde mental, precisamos ter. Precisamos, sem dúvida. Eu acho que uma das facetas do nosso trabalho é sermos encorajadores de pessoas, é sermos impulsionadores de pessoas. E acho que a partir do momento que a gente se encoraja a ser nós mesmas, a agir com autenticidade nos canais de comunicação que a gente vai proliferar nossas informações, a gente tem que ter esse compromisso, né? Ou seja, eu sempre disse que tem tempo que eu uso a rede social como uma divulgadora do meu trabalho, né? Não faz pouco tempo, até porque desde que eu fui para Portugal, eu precisei de maneira mais significativa estar mesmo nas redes, porque era a minha via de comunicação com o resto do mundo, né? A sensação que eu tinha era de que, de fato, eu estava afastada. E estava. E foi quando eu comecei a atender só online. Então, o digital sempre teve, assim, na minha vida. Mas eu sempre tive muito certa comigo mesmo o pensamento de que eu não gostaria que chegasse nenhum cliente para mim que não fizesse ideia de quem eu era. Perfeito. Eu acho que as pessoas precisam ter ideia de quem a gente é. O trabalho do psicólogo, ele é um trabalho desassistido, eu costumo dizer. Sim. Porque só somos nós e o cliente. Só tem a minha versão e a sua, né? Nós não temos muito essa plateia. Então, é muito importante, eu acho que a pessoa que chegue, ela faça alguma ideia de quem é aquele sujeito. Já foi o tempo do psicólogo ser aquela figura, né, enigmática. Aliás, enigmática. E a gente tem que observar, né? Até que ponto eu também estou sendo honesto com o meu cliente. Até que ponto essa pessoa também me conhece. Agora eu acabei de lembrar de uma situação em que eu estava atendendo um argentino e achei tão interessante, tão genuíno, que ele disse assim, numa das sessões, já tem alguns anos isso, e numa das sessões, ele começou a sessão e disse assim: Mariana, hoje eu queria começar perguntando como você está.
Que legal. E eu respirei, achei aquilo tão genuíno e eu disse, eu estou bem. Mas me gerou curiosidade, porque Sim. isso nunca aconteceu, né? Não naquela relação. E ele disse, é porque só essa semana eu me dei conta que você sempre se preocupa como eu tô e eu nunca me preocupei como você tá. E eu achei aquilo genial, porque, de fato, né? Eu acho que, como Jung diz, sejamos apenas outra alma humana diante de uma alma humana. Perfeito. Então, eu acho que quando a gente se conecta, eu preciso revelar qualquer coisa de mim. Os estudos, inclusive, Gil, eles nos protegem nesse sentido, porque eles sugerem que o profissional de psicologia que utiliza da autoconfissão, obviamente, quando faz sentido, né, quando cabe naquela sessão, os seus clientes apresentam menores sinais, menos sintomas de ansiedade e depressão. Isso. Gente, isso é um dado muito importante. Ou Sim. seja, o que é que isso significa? Que a partir do momento que eu me mostro para o sujeito, enquanto outro sujeito, com dores, com conflitos, com dúvidas, ele também se abre para mim e a gente se encontra de uma maneira muito mais bonita. Mariana, eu estava pensando nisso, dia desses. Eu pensando comigo assim, eu quero que os meus clientes me encontrem aonde eu esteja e eles olhem para mim e vejam que eu sou a mesma pessoa que eu estou na minha rede social, que eu estou nas mídias. E eu tive uma prova tão legal ontem, alguém me ligou para me convidar para um outro podcast. E eu dizia, mulher, tenha pena de mim, eu estou sobrecarregada, eu estou com muita coisa para fazer, me dá um tempo para construir alguma coisa e tal. E ela falou assim para mim, não precisa. Eu dei uma olhada no teu Instagram, faz tudo que tu faz lá, fala tudo que tu fala lá, que tá tudo certo. Eu fiquei tão feliz, eu fiquei muito feliz. Eu falei, pô, que bom. Eu sou essa profissional, né, que está lá, sem grandes... Sem filtros. Não é? Sem muito isso. E a gestalterapia em relação ao seu cliente, nós criamos esse vínculo, apesar da academia termos nos preparado para sermos, né? Não supostamente imparciais. Não cabe mais isso, gente. Sabe? Uma pessoa veio me dizer, ai, Gil, a minha terapeuta me mandou a foto da filha dela, tá errado? Eu digo, não, meu amor, não tá errado. Você não sabe que ela tem filha? Esse vínculo aí, que legal. Qual o problema? Que você, né? Há um tempo atrás, eu recebi uma cliente, né, negra, que ela estava procurando uma terapeuta negra, e ela chegou e nós fizemos algumas sessões e tal. E em um dos dias, ao sair, eu a abracei. Nossa, ela ficou assim, ai, eu não acredito que eu possa abraçar minha terapeuta. Gestalterapia acolhe, né? Sim, sem dúvida. Gestalterapia acolhe. Gestalterapia dá suporte. A gente frustra? Frustra, sim. Sim, sem dúvida. No momento certo, Exato. quando o cliente precisa ali, quando ele está naquela linha de não querer usar o seu autossuporte, o seu auto, né? A gente tem que frustrar Suas um pouquinho. próprias ferramentas. Isso, não quer utilizar e tal. Mas a gente acolhe, né? E eu gosto disso. Eu sou muito... Você já percebeu, né? Eu sou muito pele, eu sou muito abraço, eu sou muito toque. Então, assim, a gestalterapia é isso, né? A gente acolhe. Então, eu quero ser isso aqui. Eu quero que me encontrem na rua, no meu social, no meu barzinho, curtindo, e olhem para mim e falem, é a minha terapeuta. Sim. É a minha terapeuta, não é nada diferente daquilo que está lá nas redes sociais. Exato. Eu acho isso muito importante, porque eu acho que confere credibilidade. Sim. Eu acho que quando a gente tenta, né, passar uma imagem de uma certa perfeição, a gente entra em contradição com o que a gente acabou de dizer. Como é que eu vou tentar, de alguma maneira, parecer perfeito para o outro, que eu estou tentando despertar uma autenticidade, que eu estou despertando o sujeito para uma realidade? Fica muito contraditório, Exatamente. né? Eu passei por um período muito difícil em Portugal, eu tive um burnout, primeiro burnout, depois entrei no episódio depressivo, porque realmente estava um contexto muito desfavorável para mim. E foi quando eu decidi voltar. E foi muito interessante, porque eu estava só atendendo online, e eu aparecia, assim, sem maquiagem,
imagem, não é? Assim, realmente eu estava dando tudo de mim, porque o meu trabalho, ele me edifica tanto, eu amo tanto o que eu faço, que para mim continuar vivendo era continuar trabalhando. Assim, era aquilo que eu fazia por mim, trabalhar. Certo. E isso não me adoecia mais. Ou seja, claro, isso não no burnout, tá, gente? Isso quando eu tava no burnout era tudo que eu não precisava trabalhar. Mas na segunda vez em que eu me percebi, não é, com instabilidade, com certa instabilidade emocional, e eu na terapia aqui para dar conta, obviamente, sim, né? Mas eu entendi que aquele lugar de terapeuta, né, antes de tudo, era um lugar de uma pessoa humana, de uma pessoa que também luta para sobreviver, sim, e para tolerar suas questões e para viver apesar delas. E é tão interessante que os meus clientes, eles nunca disseram absolutamente nada sobre qualquer mudança de aparência. E eu acho que isso já faz parte de um processo de educação. Sim, sim. De educação, de uma psicoeducação, né? Ou seja, eles estavam ali comigo e certamente eles sabiam que aquilo era tudo que eu podia dar. Porque eu sempre gostei, eu sempre fui vaidosa. Isso aqui não é novidade, né? Eu sempre fui vaidosa e as pessoas, obviamente, notaram essa diferença. Porque, como eu disse, quando nós estamos no esgotamento emocional, a gente tem que reorganizar a nossa distribuição de energia. Eu não ia gastar energia com o que é supérfluo. A minha imagem naquele momento, eu não precisava cativar nos meus clientes uma imagem bonita. Sim, eu precisava continuar exercendo o meu trabalho da maneira como eu deveria exercer. E isso eu garanti-los, né? Então, é muito interessante a gente pensar, né, que é tão importante quando a gente se conecta de fato com as pessoas. Eu gargalho com alguns clientes meus, eu tenho muito orgulho de alguns clientes meus, né? E às vezes eu acabo de atender e eu fico pensando, nossa, esses dias, assim, chegou uma pessoa pra mim interessantíssima, e eu acabei, assim, o atendimento, por acaso foi o último atendimento do dia, eu parei, eu disse, gente, que trabalho legal esse meu, assim, como é bacana delícia, conhecer essas pessoas, né? E eu acho que isso é muito importante, né? Assim, a gente olhar para aquelas pessoas e a gente dizer, eu tenho orgulho de trabalhar com essas pessoas. Eu tenho orgulho de construir, né, junto dessas pessoas, essa realidade, né? E aí, nesse sentido, dentro da nossa abordagem que acolhe, que é super inclusiva, né? Que é uma abordagem que eu me sinto, assim, tão abraçada. Eu acho que no início da faculdade, eu escutei de um professor que disse assim, namore todas as abordagens, case só com uma. Sim, sim. E assim eu fiz. Eu deixei que a Gestalt me escolhesse. E eu não me vejo, de fato, realizando o meu trabalho, orientando o meu trabalho com outra base, né? Com outra base da psicologia. E eu queria saber a sua opinião sobre a gestalterapia exatamente nessa contemporaneidade e como você acredita que a nossa abordagem pode colaborar para o entendimento dessas angústias, para o entendimento dessas problemáticas atuais. Mariana, eu também sou apaixonada por gestalterapia, mas vou confessar que já andei ali dando... Paquerando outras, né? Paquerando outras, tá? Mas veja só, cara, imagina, a gestalterapia, a gente já falou aqui agora há pouco, mas quando eu penso que o nosso cliente, ele chega pra gente com um nível de angústia, eu falo, meu Deus, que pressa é essa? Onde é que ele está? E quando ele me relata o porquê dessa angústia, o porquê dessa ansiedade, principalmente a ansiedade, né? O porquê dessa ansiedade toda, e aí eu vou olhar, ele trilhou um caminho numa rapidez tão grande, mas ele está lá tão na frente, eu fico pensando, o que é que ele está fazendo ali? Ele não trilhou o caminho passo a passo, sim, né? Porque ele foi tão longe em tão pouco tempo e não olhou aqui a paisagem de repente, né? E aí a gestalterapia, ela faz isso, né? Ela traz a pessoa, mais uma vez, dizendo, para né? si, né? Ela devolve a dignidade do sujeito. Exatamente. Ela traz a pessoa para si, ela traz a pessoa para o aqui e agora. Vem aqui para o início. Vamos respirar de forma legal. Vamos conversar sobre o início disso tudo. Né? Essa dor está lá na frente, mas onde foi que iniciou? Com calma. Né? A pessoa vem, a gente traz o nosso cliente para esse contato com
corpo. Se dar-se conta, é o processo de dar-se conta que a gente chama, né? Exatamente. E aí, esse contato vai possibilitar o quê? Muitas awareness. E aí o cara vai olhar assim para si, meu Deus. Traduzindo, tornar-se consciente. Perfeito. E aí ele vai se tornar consciente de que tem várias outras possibilidades de tratar desse assunto, de tratar esta questão, de tratar esta dor, né? Então, a gestalterapia, quando ela faz isso, é um despertar. Né? É bonito de ver. Não é? É bonito. Eu acho que é muito interessante a gente observar como, inclusive, o sofrimento psíquico nos traz um quê de orientação, gente. Não tem nenhuma fase mais difícil da nossa vida que não seja igualmente orientadora como aquelas que nos fizeram super bem ou que nos trouxeram uma sensação de satisfação e bem-estar. Né? Sobretudo, nesses períodos em que demandam de nós transformação, é que a beleza acontece, sim, né? Sim, eu costumo dizer que nos períodos em que a gente precisa ser mais corajoso, é o que a gente menos entende e o que a gente menos percebe o quanto já somos corajosos, né? A coragem é uma espécie de sentimento que a gente só se dá conta depois que é. Né? Eu não estou pensando, eu estou sendo corajosa agora, eu estou sendo. Depois eu tomo consciência de que fui, né? E acho que a Gestalt, ela vai dando conta desses processos. Esse processo de contato, eu no mundo, né? Tornar-se consciente, né? São processos que envolvem muito respeito, né, Gil? Eu acho que a abordagem gestáltica, ela, por ser humanista, ela tem um respeito tão bonito pelo sujeito, que eu acho que esse processo vai sendo conduzido igualmente, com muito cuidado pelo profissional, né? Idealmente, com muito cuidado por esse profissional. E eu levanto só um alerta aqui para os nossos colegas, que também, exatamente no sentido do que a gente conversava no início da nossa conversa, que esses colegas não sintam pressa com seus clientes. Que não se atropelem querendo demonstrar resultados na terapia, porque se você tiver pressa, meu amigo, você vai se atropelar. Se você olhar para o lado e disser, eu tenho que demonstrar para o meu cliente que ele melhorou comigo, se o seu ego falar isso pra você, isso é uma cuidado, questão sua, é exatamente, colega. terapia. Porque, Gil, a gente deve falar, exatamente no sentido que nós falávamos sobre as angústias contemporâneas e a quantidade de diagnósticos que nós estamos tendo, é muito interessante também, eu acho que mencionar, nós temos recebido cada vez mais pessoas na clínica buscando diagnóstico. As pessoas já chegam a nós relatando sintomas e eles dizem, o que você acha que eu tenho? Na primeira sessão, assim, né? E se você não disser, talvez ele não volte. Mariana, na primeira sessão é até... Agora imagine a pessoa encontrando você e fala assim pra você, você é psicóloga, né? Sim, sou. Olha aqui minha sobrinha, essa foto, olha. Oi? Parece ter não sei o que lá. O que você acha? É exatamente isso. Entende? Essa procura, essa gana pelo diagnóstico é incrível. Eu fiquei assim, eu tava no médico e a pessoa chegou do meu lado e me ouviu na hora que eu tava preenchendo lá pra moça a profissão, a formação, alguma coisa assim. E eu falei que era psicóloga. Aí eu sentei na sala, disse, espera de boa. Alguém se aproximou, sentou do meu lado. Eu já senti, né? Eu disse, ai, Deus, e agora? E aí ela chega e abre a foto da sobrinha e me mostra e fala, olha, você acha que ela tem isso? E ela já trouxe o diagnóstico, viu? Você acha que ela tem isso? Eu falei, e agora? Como é que eu respondo para ela? Que não é bem assim. Então, essa necessidade do diagnóstico é adoecedor, né? Procurar pela doença. Eu preciso dizer também que a gente entende, né? Eu acho que a gente entende essa busca, porque no fundo, Gil, todo mundo quer ser respondido. No fundo, todo mundo quer uma resposta sobre qualquer coisa, sobre tudo e qualquer coisa. Se vai para terapia procurando resposta. Sim, exatamente. Eu acho que o sujeito deseja encontrar essas respostas, né? A gente entende isso. E ninguém está dizendo aqui que não deve se buscar diagnóstico. Ao menor sinal de alerta, a gente deve investigar mesmo. Mas a gente precisa ter muito cuidado, porque nem toda dor é diagnóstico. Nem todo sofrimento existencial significa doença. A gente tem que ter responsabilidade e um alerta que eu dou aos nossos colegas psicólogos é não se
apressem na condução dos processos dos seus clientes. Não façam isso. Isso é um desrespeito com a pessoa que está diante de você. Isso é uma tentativa mercadológica de você enquadrar aquele sujeito e adaptar aquele sujeito exatamente a uma sociedade adoecedora, como a gente vinha dizendo, né? Mas vocês acham que eu ia acabar esse papo sem pedir para ela falar sobre aquilo que ela é referência? De jeito nenhum. Eu tento não ouvi-la falar disso, mas eu não tenho como. Se tem uma dor que não é contemporânea, mas é histórica E estrutural, é o sofrimento psíquico da população negra. Gil, me dê uma aula, por favor. Não. Eu queria saber, Gil, porque nosso tempo está curto, mas eu queria saber, principalmente, exatamente dentro desse contexto que a gente estava comentando, né, nessa sociedade moderna, como é que você observa o refinamento do racismo brasileiro? Como é que você observa as novas formas, assim, de racismo que nós temos observado? Antigas, né? Mas também eu acho que as condutas têm ficado cada vez mais refinadas, né, assim, diretas, mas a violência, ela continua por todo lado. E acho que isso, a gente precisa falar, acho que a psicologia brasileira, como já comentamos anteriormente, é muito falha em pesquisa sobre esse assunto. O sofrimento psíquico da população negra precisa ser investigado com mais... Nós precisamos de notificação, né? Não é possível que a gente saiba tanto sobre isso de maneira informal. Como é que pode, né? E serve a quem essa desinformação? Sim. Então, queria que você falasse um pouquinho, Gil, sobre a atualidade. Como é que você observa os principais desafios nesse momento? Eu acredito que os principais desafios, como você mesma disse, continuam vindos lá de trás. Para nós que somos profissionais da saúde mental, eu fico observando como é que nós temos lidado com isso. Infelizmente, a gente não tem lidado com muita destreza. Né? Nós continuamos recebendo em nossos consultórios, quando se consegue chegar, porque quando uma pessoa negra consegue chegar a um consultório, ele já conseguiu um poder aquisitivo legal. Porque as nossas pessoas negras, o Brasil tem 56,1% de população negra. Nós não somos um recorte, nós não somos uma minoria. Nós somos tratados como minoria, mas nós não somos. Nós somos a maioria. Estamos aí. Né? De vez em quando, não. A gente tem brigado, a gente tem gritado, a gente tem se posicionado. Temos aprendido agora a não brigar, não precisamos mais falar alto. Nós só precisamos estar presentes, né? Nos fazer presentes. Então, quando esse cliente chega a um consultório nosso, nós ainda encontramos, infelizmente, profissionais que ainda não têm um arcabouço, não tem uma construção, mas se faz necessário buscar. Sim. Se faz necessário buscar para que a gente possa entender, olha, a nossa psicologia, ela é eurocentrada. Sim, completamente. Completamente. Um psicoterapeuta hoje, ele precisa fazer uma leitura do país onde ele está inserido. Claro. A gente precisa fazer uma leitura dessa população aqui num todo, fazer essa leitura social. Nós encontramos pessoas que têm seus direitos violados todos os dias, seus direitos violados todo o tempo. E a própria psicologia tem resoluções que falam sobre isso, de como nós, profissionais de psicologia, devemos lidar com a discriminação e o racismo. Olha, Mariana, o racismo, ele é considerado pela Constituição Federal como crime. Ele é considerado pela religião como pecado. E o racismo é considerado pela sociedade como injustiça. Então, quando nós somos uma pessoa racista, nós estamos indo de contra a todos os âmbitos de nossa vida. A justiça, o social, a religião, né? Então, vamos fazer uma leitura? Vamos conversar sobre isso? Vamos ver onde é que nós estamos deixando de atuar? E como profissional em saúde mental, eu penso, se você encontra uma pessoa que tem todos os seus direitos violados, como é que está a saúde mental dessa pessoa? E mais, Gil, desculpa lhe interromper, mas pensar
na responsabilização, como nós iremos tratar o processo de autorresponsabilização desse sujeito. Porque exatamente por esse centramento e por essa tentativa de adaptação a essa sociedade que nós temos, né, é muito importante que a gente observe que a pessoa que já chega dessa forma, né, e tão violentado por inúmeros âmbitos como você citou, é uma pessoa que certamente não está da maneira como está, apresentando certo adoecimento psíquico por outras razões. Sim, sim. E é exatamente por isso que a psicologia precisa olhar, né? Até eu acho interessante citar aqui que eu tenho visto alguns psicólogos dizerem assim, eu sou psicólogo social. O social está para todo tipo de psicologia. Eu entendo que existe a ciência da psicologia social, Sim. mas a abordagem social... Gente, se você está vendo alguém dizer isso, cuidado, porque o social deve estar para toda abordagem da psicologia, né? A gente falando de angústias, né? E imagine um indivíduo, né? Uma pessoa que vivem como subalternos, que vivem invisibilizados. O quanto de angústia. Quando a gente fala de saúde mental da população negra, eu fico pensando, tem? Será que as pessoas que são tratadas no Brasil... O Brasil é um país racista. Não dá para negar, não. Sim. Vamos ler que a gente vai encontrar que o Brasil é um país... No Brasil, o maior número de suicídio é de jovens negros. E por que isso? Mulheres, elas tentam mais suicídio do que homens. Elas tentam, os homens são mais eficazes porque eles são mais letais, são letais os instrumentos que eles usam. Sim. Mas jovens negros morrem mais do que jovens brancos, cometem suicídio mais do que jovem branco. Tá, e quais são as dores, então, que esse jovem negro tem? Não está longe da psicologia, são angústias, são depressão, é o alcoolismo. Por que se chegou ao alcoolismo? Né? Então, assim, as dores da população negra não é diferente das dores de uma população não negra. E nós, psicólogos, como é que nós acolhemos? Porque a gente já escuta que alguns companheiros nossos, né, dizem assim, tentam minimizar quando escutam um relato de dor, de angústia. Não é bem assim. Você não entendeu muito bem, pode ter sido diferente. Pode ser a sua percepção. Pode ser a sua percepção. O que é pior ainda, porque a pessoa está negando a percepção do sujeito daquilo que sentiu. Você fez me lembrar, Gil, de uma situação de uma amiga, né, em que ela diz que ela não tem sorte como psicóloga, ela sempre disse isso. E por acaso ela estava morando em outro país e sofreu racismo, e ela levou isso para a terapia, e a terapeuta, claro, tentou relativizar isso, dizendo que se ela não aguentasse aquilo, ela infelizmente não iria se adaptar à realidade daquele país e ela não iria conseguir ter oportunidades. Que responsabilidade essa profissional ela tem? E eu fico pensando, essa minha amiga, por acaso, tem rede de apoio, tinha uma rede de apoio ativista, que acolheu, que problematizou, que disse de jeito nenhum, vamos aqui, vamos ali, mas e as pessoas que vão para um consultório, que buscam um profissional confiantes de que terão as suas dores cuidadas, acolhidas? Como é que essas pessoas se sentem? É violência por cima de violência, né? Eu acho que é muito importante, se a gente tem uma mensagem para passar nesse episódio, é que toda dor importa, que toda angústia importa, mas que é muito importante nós, enquanto profissionais de saúde mental, estarmos atentos, inclusive, ao desconforto e às irresponsabilidades que nós mesmos podemos causar naqueles que estão diante de nós, né? É muito importante nós termos responsabilidade ética no nosso trabalho. E é como você disse, não precisa estudar muito, não precisa fazer muito para a gente entender a realidade do nosso país, que eu acho que é o mínimo. Você pode ter todas as formações do mundo, você pode ter tido todas as melhores oportunidades, mas se você não souber, né? E acho que vai muito além daquela história de se colocar no lugar do outro, porque a verdade é que o lugar do outro é um lugar inabitável. A gente não vai conseguir ocupar esse lugar. Mas a gente também não precisa fazer isso para conseguir tornar a vida daquele sujeito importante e conseguir reorientá-lo a uma posição mais saudável e confortável na sua própria existência. Esse é o nosso trabalho, né? Mariana, eu, dentro da militância, como você sabe, do movimento negro e, claro, fazendo essa leitura de psicologia e relações étnico-raciais,
Eu sempre faço uma pergunta quando eu estou numa conversa como nós duas estamos agora. O que é que nós, profissionais de psicologia, podemos fazer para minimizar a dor do povo negro? Né? E aí eu já dou a resposta. Né? Nós precisamos de uma prática antirracista. Sim. E muita gente nem sabe o que é isso ainda. Sim. E eu vou deixar que cada um vá pesquisar. Mas eu quero falar de uma clínica racializada. Eu acabei de fazer uma formação com o pessoal na Bahia, profissionais de psicologia, de uma clínica racializada. E como a gente tem falado muito sobre essa clínica racializada, as pessoas têm perguntado, o que é isso? É um profissional negro atendendo um outro profissional negro? E aí eu quero falar para os nossos colegas. Não, não é isso. Uma clínica racializada tem o intuito de fazer com que o profissional negro e o profissional não negro faça uma leitura não eurocentrada, uma leitura social, uma leitura do próprio Brasil, do povo brasileiro, desses 56,1% da população negra e da população não negra, o outro percentual, mas que se faça uma leitura desse todo, porque a clínica racializada é você levar em consideração a raça do outro. Claro. E aí pode ser a raça do negro e a raça do não negro. É só isso. Leve em consideração. Faz uma leitura do todo, desse cliente todo. E leve em consideração as dores de uma pessoa negra não são as mesmas dores de uma pessoa não negra. É só isso que a gente pede dentro da formação de uma clínica racializada que a gente tem divulgado agora, tá? Sim. E, assim, Gil, é dor? Não, não é dor, gente. Faz uma leitura que você vai ver. Uma mãe preta que perde um filho, ela está no luto, não é isso? Uma mãe não preta que perde um filho, ela está no luto, não é isso? Vamos fazer uma leitura. Quais foram as condições que essa mãe preta no Brasil, quais foram as condições? Como foi que essa mãe preta perdeu esse filho? Qual foi o tratamento que esse filho teve? Qual foi o tipo de cerimônia que esse filho teve na hora do seu sepultamento? Ele teve acesso a que esse filho da mãe não preta teve no parque memorial, parque isso, parque aquilo que nós temos na cidade. Será que esta mãe não preta teve as condições de dar esse mesmo tratamento ao funeral do seu filho? Só um detalhe, né? Do luto aqui. E aí? Vamos fazer essa leitura? Então, aí eu digo, essa dor da mãe preta é mesmo a mesma dor da mãe não preta? Eu acho que um detalhe importante da gente falar nesse caso, nesse exemplo que a Gil está citando, aqui não tem a ver com maior ou menor dor. Porque a psicologia não importa, exatamente, não importa essa ideia de ser uma dor maior ou menor, mais válida ou menos válida. A ideia aqui é a especificidade, a condição específica que cada indivíduo tem e vive ou sobrevive. Não é? Quais são as condições que esse sujeito está inserido? Nós devemos observar, isso é nossa responsabilidade. Exatamente, eu acho que quando um sujeito chega para nós na clínica, como a Gil disse, quando o negro chega para nós, a gente já sabe que existe uma camada de privilégio em que ele pode chegar até ali. Exatamente, que ele pode chegar até ali e que a gente sabe que a grande maioria dos seus não está ali. Consegue. Exatamente por não terem acesso. Então, a gente está falando de violência por cima de violência. Estamos falando de uma série e de uma sucessão de desvantagens, que eu acho que essa palavra até relativiza o que significa o lugar que o povo negro ocupa no nosso país, mas eu diria até, inclusive, eu chamaria a atenção, inclusive, para os colegas pesquisarem um pouco mais, não só no Brasil, mas os negros imigrantes, onde eles estão, os imigrantes aqui no nosso país, os negros brasileiros imigrantes em outros países. A gente precisa estar atento ao movimento dessas pessoas para acompanhá-las e dar o suporte, seja por reparação histórica, mas principalmente porque a gente precisa se responsabilizar por essas pessoas. Numa sociedade em que a gente está sujeito, né, a viver esse tanto de violência, a gente também tem que estar sujeito a não relativizá-la e a se responsabilizar por não sermos agentes que validem essas violências. É como você disse, a gente não só tem que não ser racista, mas temos que ser antirracistas, né? Isso. Gil, muito obrigada. Eu estou muito feliz com a sua presença. Eu tô grata. Sua presença me engrandece. Pelo convite, meu
Deus. Fico muito feliz. Uma delícia. Muito feliz. Não Gratidão tenho dúvida pelo que convite. nossos ouvintes vão ter amado isso. Espero. E sigam a Gil, gente. Eu indico, é um profissional que eu indico desde o dia que eu conheci, porque é o que nós falamos no início. É um profissional que, além de tudo, tem coragem de se expor da maneira como é, de defender aquilo que se acredita. E acho que quando a gente busca um profissional de saúde mental, no mínimo, esse profissional tem que ser honesto para ser o que é. No mínimo. É requisito mínimo, básico. Muito obrigada, Gil. Obrigada, E um eu que beijo para agradeço. todo mundo que estava nos ouvindo. Obrigada pela mesmo. audiência. Até o próximo.